Há pouco tempo, por conta de uma campanha, entre tantas campanhas que a Bethel participou esse ano na área social, na área de ação social, uma delas, o Mitzvah Day, e que nessa campanha nós convidamos as pessoas a doarem livros para quem gosta muito de ler, mas não tem muita condição de adquirir tantos livros. E eu posso dizer para vocês que a primeira notícia que a gente tinha arrecadado por volta de 600 livros. Acredito que hoje a gente tenha passado de 1000 livros. Aqui a Bethel, junto com a Bnei Brit, aqui que também está no prédio, a quem agradeço muito por essa parceria, que também teve a Congregação Israelita Paulista e outras instituições participantes. Mas, enfim, por conta disso, também em casa eu fui fazer uma organização dos meus livros e ver o que eu podia doar. E aí, entre esses livros, eu encontrei um livro pequenininho que tinha uma citação que dizia assim: que este seja um daqueles dias em que a mente descobre coisas inimagináveis. Que este seja um dia em que a mente possa descobrir coisas inimagináveis. E por algum motivo eu juntei essa frase com a história de Yosef, com a história de José, que é a principal história da porção semanal da Torá, Parashat Vayeshev. E aí eu fiquei pensando das coisas que devem ter passado pela mente de José, das coisas inimagináveis, tão surpreendentes para os seus irmãos, que ele pensava desde que ele tinha 17 anos, talvez ainda menos. Mas aos 17 anos, um jovem sensível, um jovem com uma imaginação fértil, sonhador, criativo, possivelmente também muito pretensioso, como muitos jovens nessa idade. José do manto colorido, que talvez o seu pai não usaria, mas que adorava ver o filho usar. José que com seus sonhos irritou profundamente os seus irmãos, que todo dia faziam tudo igual, pastoreavam das 6 da manhã às 6 da tarde, paravam para comer, para beber e recomeçavam tudo igual no dia seguinte, nada podia mudar. José não. José também era pastor, mas ele sonhava com um mundo diferente, com um futuro diferente. Para José, todo dia era dia de deixar a mente descobrir coisas inimagináveis. Todo dia era dia de deixar a visão se entorpecer por imagens e por cores. Todo dia era dia de escutar algo novo, algo que era impressionante, que era glorioso, que surpreendesse, que encantasse. E isso fazia com que ele deixasse escapar, às vezes, um grito de espanto, de prazer e de gratidão. Se tivessem livros naquela época, eu tenho a impressão de que José leria todos que caíssem nas suas mãos. Mas na época ainda não tinha o Prêmio Jabuti, nem livros fantásticos de tantos brasileiros que escrevem, e aqui eu aproveito para parabenizar o querido Ivo, que participou do Jabuti e chegou à final e quase ganhou, Ivo Minkovicius, por isso. Mas mesmo assim merece os parabéns. Certamente o livro dele chegaria nas mãos de José, que se divertiria muito. Mas todo dia é dia de recomeçar, tanto para José quanto para os irmãos. Mas para os irmãos, todo dia começava do mesmo jeito. Para José, todo dia deveria ser dia de novidade. Foi bom o dia? Que ótimo. Foi mal? Foi jogado no poço, na prisão? Vai passar. Amanhã vai ser outro dia. E já que é para ler novidade e viajar no mundo espiritual, podemos também abrir o Zohar, uma obra essencial da Kabbalah, da mística judaica, ir até a porção da Torá dessa semana, Vayeshev, e encontrarmos lá Rabi Hia. Rabi Hia, que quando ia para Israel, estudava a Torá, tanto até o seu rosto brilhar como o sol. Quando as pessoas paravam diante dele, Rabi Hia era capaz de dizer quem tinha estudado Torá Lishma, ou seja, quem havia se interessado pela Torá como um fim
em si mesmo e quem tinha se envolvido com a Torá para alcançar outros objetivos. Então Rabi Hia rezava por aqueles que estudavam Torá como um fim em si mesmo, para que continuassem a estudar, pelo mérito do estudo. E assim, que fossem então merecedores do mundo espiritual, que existe em paralelo ao nosso, acessível por meio dos livros. Quanto àqueles que se envolviam com a Torá para adquirir outras coisas, Rabi Hia também rezava por eles, para que eles voltassem a se envolver com a Torá pela Torá. E assim também tivessem o mérito de alcançar o mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual estava à disposição de todos, aqueles que estudavam Torá e estudam como um fim em si mesmo, e aqueles que não estudam Torá como um fim em si mesmo, mas podem chegar lá. Agora, eu estou falando de se envolver com a Torá como um fim em si mesmo. Como é que é isso? Bom, devem ter várias maneiras. Uma delas, certamente, lembrada pelo rabino Abraham Yoshua Heschel, de abençoada memória, que em 2022 será lembrado pelos 50 anos desde que ele partiu para o mundo espiritual. Heschel dizia que para se envolver com a Torá é preciso se surpreender por ela. Aliás, para se envolver com o mundo é preciso se surpreender com o que acontece no mundo. A Torá deve ser vista sempre como novidade e como recomeço. Estudar Torá a partir de novas edições, com novos comentários, com novas traduções, ajuda a gente a aumentar as chances de nos surpreendermos como se estivéssemos lendo a Torá pela primeira vez. Aliás, o Dani passou por essa experiência hoje, o Dani Shafran, que pegou o livro da Torá na mão, nosso novo Humash, e começou a folhear, e que bacana esses comentários, que olha esse texto, essa impressão. Então, é uma Torá que começa a surpreender como se fosse a primeira vez que a gente estivesse lendo. Assim, é o novo Humash que a Betel adquiriu e que outras comunidades liberais no Brasil todo adquiriram. Um comentário moderno do rabino Gunther Plaut, de abençoada memória, pela primeira vez em português. O único Humash em edição, o único Humash com comentários do judaísmo liberal, publicado no Brasil. Ler seus comentários, a sua tradução, que é uma tradução nova, suas notas, seus artigos, certamente renova e santifica a nossa relação com a Torá. Aliás, a Torá, que é o livro dos nossos livros. Ler livros pela leitura em si mesma faz a mente voar e descobrir coisas antes inimagináveis. Quando nós doamos livros, então, nós damos oportunidade para que outras pessoas voem na imaginação e se desenvolvam. Quando lemos a Torá, nos damos uma oportunidade incrível de sonhar. Sonhar como José. Sair do todo dia eles fazem tudo igual. Ler e estudar Torá é mergulhar na alma coletiva do nosso povo, do povo judeu. Estudar Torá é sair, ou ter a oportunidade de sair de um pensamento e de um comportamento repetitivos, que parecem conservados em formol, e sairmos para o mundo do sonho, para o mundo da intuição, para o mundo dos sentimentos. Mais adiante, quando as pessoas já estão mais velhas e já passaram pela Torá algumas vezes, ao lerem a Torá, elas podem se tornar sonhadoras como José, quando José se tornou não só um sonhador, mas um intérprete dos sonhos dos outros. E nós podemos nos tornar intérpretes do nosso livro, já que somos o povo da interpretação do livro. Shabbat Shalom e Chag Hanukkah Sameach.